1 Pedro capítulo 3. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bom, o tema que iremos ministrar hoje é um tema que foi proposto pela nosso Ministério de Missões, é testemunho ao crente. Testemunho ao crente, testemunho ao descrente, não ao crente, ao descrente. E eu fico pensando sobre testemunhar a descrente, se era necessário a igreja ouvir sobre isso. Se é necessário a igreja ouvir sobre um tema desse, testemunho ao descrente. Porque todo crente sabe que é a obrigação dele testemunhar a respeito da bondade de Deus, da manifestação graciosa de Deus e do agir de Deus. Porém, algumas coisas nos impedem nessa geração de testemunharmos ao descrente. E uma delas talvez seja a vergonha. Algumas pessoas têm vergonha de falar de Jesus, de testemunhar a respeito de Cristo. Outra coisa pode ser o seu próprio testemunho de vida. Talvez não é um testemunho agradável, não é um testemunho cristão, não é um testemunho de alguém que exala a presença de Cristo, e por esse motivo, talvez você não testemunha, para não ser ridicularizado, alguém dizer, ser crente como você é muito fácil, né? Como se fala com algumas pessoas, infelizmente. Mas é importante que, sobretudo, a igreja possa entender que é importante testemunhar. É importante falar do amor de Jesus. O nosso irmão, hoje, quando eu cheguei à noite, e conversei um pouco com ele aqui no culto, Ronaldo, e ele disse assim, pastor, muito alegre, muito feliz, está tendo lá no trabalho, no Açaí, Manhã com Deus, eu dou uma palavra, faço oração. E isso é lindo, quando alguém tem a disposição de testemunhar, de falar do amor de Cristo, em todo o momento, em qualquer circunstância, sobretudo entendendo que essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Quando eu disse que esse tema não deveria ser pregado, porque deveria ser de forma natural, eu e você testemunharmos. Porém, todavia, é de suma importância, porque a igreja perdeu a sensibilidade de testemunhar a respeito de Cristo, de testemunhar a respeito da bondade de Deus. O apóstolo Pedro, quando escreve essa carta para esse povo de Deus, o povo estava sofrendo perseguições culturais, eles não eram compreendidos por causa da sua fé. E é interessante que Pedro não fala para eles assim, ganhe os debates, todo mundo que for debater com vocês, ganhe. Não, antes ele diz, santificai Cristo em vosso coração. Pedro não diz assim, seja agressivo. Não, Pedro não fala nada disso. Nem tampouco Pedro não diz, fuja da cultura. De forma clara, o que Pedro está dizendo é que nós
podemos viver em uma cultura aleatória aos princípios de Deus, de forma onde Deus possa ser glorificado, através da nossa vida como testemunho vivo e santo, e agradável a Deus, como é o nosso culto prestado. Mas, em nome de Jesus, o apóstolo Pedro nos ensina a viver em 3 atitudes e atitudes extraordinárias que nos desafiam a entender 3 pilares da defesa da fé. Quando nós compreendemos essa verdade, apesar da cultura hostil, de questionamento e do cristianismo algumas vezes ser ridicularizado, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que esses 3 pilares são 3 imperativos que Deus nos dá por boca do apóstolo Pedro. Quando você lê o verso 15, diz assim: antes santifique Cristo como Senhor no coração. Esse é um pilar interno a respeito do coração, sede dos pensamentos, volições e emoções. Mas ele também diz assim: esteja sempre preparados para responder a todo aquele que lhe pedir razão da esperança, intelecto, mente. No verso 16, ele entra em um aspecto relacional. Diz assim: contudo, faça isso com mansidão e respeito. A primeira parte de nossa pregação fala sobre santificando Cristo como Senhor, ou seja, um fundamento eterno. Mas como Pedro fala que nós devemos santificar a Cristo como Senhor, já que o nosso Deus é santo. O que seria isso? O que seria essa atitude de santificar a Cristo como Senhor? Mas como Senhor dos nossos corações. E como eu já tinha dito, o coração é a sede do pensamento, do intelecto, da emoção, da volição. É quem domina todas as áreas da nossa vida. Santificar a Cristo como Senhor é submeter-se totalmente ao seu senhorio. É ser submisso ao senhorio e à autoridade de Cristo. É viver para a glória dele, é reconhecer a sua santidade, é honrá-lo, é reverenciá-lo como soberano absoluto da nossa vida e da nossa existência. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Sabe, irmãos, o que a igreja do Senhor deve compreender nessa obra de ser testemunho ao descrente, é entender que eu, em primeiro lugar, preciso santificar a Cristo em meu coração. Se Cristo não é o Senhor da minha vida, não há como testemunhar a respeito dele. Se ele não é o soberano, é que domina tudo, não há como eu testemunhar a respeito dele, porque ele não é o centro da minha vida. Santificar a Cristo é um sinal de rendição total, é um sinal de entendimento que ele é Senhor da nossa vida. Como saber se Cristo é Senhor da nossa vida? Como entender se realmente essa ordem que o apóstolo Paulo diz, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, está sendo vivida por mim e por você constantemente? Então aqui vai um diagnóstico para podermos entender se realmente Cristo é o Senhor da nossa vida, se realmente Cristo é o Senhor de todos os nossos atos. Por exemplo, minhas decisões financeiras de tempo refletem o senhorio de Cristo? A questão toda é, as suas decisões financeiras têm refletido Cristo ou não? Como você está financeiramente? Demonstra que você tem um Senhor que domina tudo, inclusive as suas finanças? Ou demonstra que você é alguém desenfreado, que não tem controle nem domínio de si mesmo, e não é um Deus que controla a sua vida? Cristo governa os seus relacionamentos e ambições?
como você tem se relacionado com o outro. Ele é Senhor de todos os seus relacionamentos interpessoais. Ele é Senhor das suas ambições profissionais. Ele é glorificado com isso. Você e eu estamos dependentes da graça e reconhecemos que a santificação é uma obra do Espírito Santo. Será se eu e você temos compreendido de fato essa realidade? Santificai Cristo como Senhor em vosso coração, é Ele seu domínio. Ter todo o domínio da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em segundo lugar, ainda no verso 15, ele diz que nós devemos estar sempre preparados para responder. Traz consigo uma ideia que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de estar preparada para responder às questões básicas da fé, ou até mesmo as mais complexas da fé. Por exemplo, hoje domingo, minha mente está ruim hoje. Domingo. E é o domingo de carnaval. E a pergunta básica é: por que você não está no carnaval? Você está pronto para responder isso teologicamente? Por que você não está no carnaval? Ou, por que você é crente? Você sabe responder isso? Por que você é crente? Você sabe responder porque o seu padrão moral é diferente dos demais, da cultura? Porque, por exemplo, você vive em honestidade? Por que você diz que você é salvo? Você sabe responder isso a alguém? Ou uma pergunta mais comum de todos os ímpios é: por que você diz que você é filho e nós somos criatura? Você sabe responder isso? Se você não sabe responder as questões simples e básicas da vida e da fé cristã, você não está preparado para testemunhar, e talvez você não testemunha porque Cristo não é o Senhor da sua vida. E em segundo lugar, porque você não tem conhecimento básico da vida, da fé cristã. Porque você não entende coisas simples. E você não consegue responder de forma bíblica coisas simples que as pessoas necessitam de resposta e você não sabe dar. Você que trabalha em um emprego comum, talvez na sexta-feira alguém pode te perguntar assim: por que você não vai para o happy hour? E qual é a sua resposta com embasamento bíblico e teológico? Não é só responder: eu não quero ir. Qual é a sua resposta em defesa da fé? Porque o termo utilizado aqui no verso 15, de estar sempre preparado, é apologia ou apologética, é responder à fé com uma defesa, é defender a fé com razão, embasado, é como se fosse um advogado diante do juiz que prepara uma defesa muito bem organizada para falar e responder. O que o apóstolo Paulo diz: esteja sempre preparado para responder, é que você tem que ter base teológica, princípios de Deus. Nós incentivamos a igreja a ler a Bíblia uma vez por ano, e damos ainda uma Bíblia de estudo, sorteamos em todos os que leem, e geralmente ganha as mesmas pessoas.
Parece que o povo não tem um apreço pela palavra de Deus, de buscar entender algumas verdades da palavra de Deus, e a palavra de Deus responde sobre todas as áreas da vida, todas. Todos os grandes dilemas da humanidade, a palavra de Deus responde, e você não está pronto a responder coisas simples. João Calvino, ele diz que a fé não é ignorância, mas é conhecimento. E conhecimento de um Deus todo-poderoso, um Deus Senhor absoluto de todos. Precisamos conhecer a palavra de Deus, as verdades de Deus. Precisamos aprender a responder com sabedoria, com dependência do Espírito Santo sobre tudo. Então, em 3 aspectos, faz com que eu e você possa construir uma defesa boa a respeito da nossa fé. E o primeiro aspecto é estudo, investimento de tempo na leitura da Bíblia, de bons livros, inclusive apologéticos, que defendem a fé, que fala sobre a razão de você crer. Então nós deveríamos aprender, lermos a palavra de Deus, lermos bons livros teológicos, livros apologéticos, conversarmos com pessoas a respeito de Cristo, da bondade de Cristo, do poder de Cristo. Em segundo lugar, a vida de oração faz construir a nossa defesa de fé, porque nós buscamos por sabedoria, discernimento. E quando nós oramos e buscamos por sabedoria de Deus, Deus nos dá sabedoria para respondermos tudo aquilo, ou lembrarmos tudo aquilo que nós lemos e estudamos. Sabedoria para pegar o pensamento bíblico, teológico e aplicar à vida do indivíduo. De forma tal que quando você está em um grupo de trabalho e passa uma menina bonita, e está ali vários homens, e eles começam a dizer quem poderia namorar com ela, ficar com aquela menina, e todos são casados, e você tem de ter sabedoria para falar com cada um deles a respeito da sua fé. E algumas vezes a igreja não testemunha, porque falta sabedoria. Eu ouvi uma história há muitos anos atrás de um senhor, trabalhador de roça, crente, que ele ia de uma cidade a outra na sua roça, e ele voltava da sua roça com uma sacola de laranja, um canivete na sua cintura, e pegou um ônibus intermunicipal. E ele, muito simples, ele sentou em um banco, ao lado dele tinha um jovem, e o jovem perguntou assim: que gosto tem ser crente? Ser crente parece ser um negócio tão chato, tão monótono. Que gosto tem? Que prazer tem ser crente? E aquele senhorzinho pegou uma laranja, descascou a laranja, começou a chupar a laranja. E depois de chupar, ele limpou o canivete na calça, muito comum, de um lado do outro, guardou o canivete e disse: essa laranja é doce ou azeda? Qual é o sabor dessa laranja? E o cara disse: eu não sei, eu não chupei. Ele diz bem assim: é o que eu te respondo. Você não sabe o sabor de ser crente, porque você nunca experimentou ser. Ser de Deus, viver na presença de Deus, sentir Deus na sua vida, ser um instrumento de Deus para outras pessoas. Nós precisamos orar para construir uma defesa da fé. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, mas sobretudo nós precisamos confiar, depender do Espírito Santo. Confiar no Deus Todo-Poderoso, mas ter convicção daquilo com que nós falamos. E falamos a respeito de um Deus do impossível, de um Deus Todo-Poderoso.
de um Deus presente e real. E em terceiro lugar, qual deve ser a nossa postura ao testemunharmos para os descrentes? E a nossa postura tem de ser a importância do como. Uma postura de uma relação boa, ao ponto de eu olhar o outro como imagem de Deus, ao ponto de eu olhar para o outro e entender que o outro não é o meu adversário, ele é uma imagem de Deus, que precisa da bondade de Deus, que precisa do cuidado de Deus, que precisa da direção de Deus. E o verso 16 diz que nós devemos fazer isso com todo respeito e mansidão. E é lindo quando nós entendemos essa ideia de mansidão e respeito, porque mansidão não é fraqueza, mas mansidão é uma força controlada. A capacidade de respondermos com paciência, mesmo quando somos arguídos, ou mesmo quando alguém contradiz a sua resposta. Responder com paciência, com mansidão. Imagine se um crente, de fato, fosse concorrer à eleição de 2026 para presidente. Um crente que pudesse responder às perguntas ou às afrontas com mansidão. Como seria tão melhor ouvir um debate? Debate é sinônimo, pelo menos o último que eu assisti, é sinônimo de confusão. Parecia aqueles casos de família que passava a tarde com Márcia. Alguém já assistiu? Parecia aquilo os debates. Negócio triste. Pablo Marçal, que se diz cristão, e eu não estou julgando, por questões de marketing, ele provocava o outro. Em contrapartida, a palavra de Deus diz que nós devemos aprender a responder com mansidão e respeito. Respeito leva consigo a ideia de olhar a dignidade do outro, ver o outro como imagem de Deus, ver o outro como alguém feito por Deus que reflete a glória de Deus em algum aspecto da sua vida. Talvez meio que embaçada, ainda assim reflete. E quando nós entendemos isso, nós respondemos e defendemos a nossa fé, porque Cristo é o Senhor, Ele tem um domínio, e então isso de forma clara é respondida com mansidão e respeito, porque o nosso objetivo real não é ser campeão, é porque nós entendemos que o nosso objetivo como homem e mulher de Deus é amar o outro. E quando compreendemos isso, entendemos que sem amor somos como um bronze que soa, como um símbolo que retine. A nossa meta não é vencer o outro de forma intelectual. A nossa meta é ganhar a pessoa para Cristo, reconhecendo e amando a pessoa como ela é, ou seja, alguém que reflete a glória de Deus. Em outras palavras, nesse verso 15 e um pedaço do 16, o apóstolo Paulo nos ensina de forma clara a um testemunho eficaz da palavra de Deus, com um coração onde Cristo é o Senhor, a mente que traz consigo a razão da esperança da nossa fé, o conhecimento a respeito de Deus e da vida, uma atitude de mansidão e respeito, e certamente o nosso testemunho, Deus é glorificado. Sabe, o mundo anseia por esperança, o mundo anseia por dias melhores.
O mundo anseia por soluções. E tudo isso é possível em Cristo. Muitas vezes há uma busca pela filosofia vazia. O porquê da vida, o sentido da vida, porque eu existo. Mas a solução está em Cristo. E diante dessas verdades, nós não devemos nos conformar com o silêncio, mas devemos, em nome de Jesus, pregar a Cristo e testemunharmos a respeito de Cristo sempre. Não fique intimidado pela oposição, que pensa diferente. Fale do amor de Cristo, da verdade de Cristo, diuturnamente. Veja o segundo aspecto, o que diz: seja sal que preserva e luz que ilumina. Sabe, irmãos, algumas vezes nós perdemos o senso de entender quem somos. Quem é você? Para que você existe? Por que você vive? Qual é o significado da vida? Qual o propósito da vida? Sabe, Jesus Cristo, Ele disse algumas coisas a respeito de nós. E uma delas é: vocês são o sal da terra. Mas é claro que se o sal não serve para salgar, se o sal é insípido, Jesus Cristo diz que só serve para ser pisado pelos homens. Ou seja, não serve para nada. Somente para ser humilhado. Mas ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E quando ele disse sobre isso, ele diz: olha, não se acende uma candeia ou um candeeiro e coloca embaixo da cama, mas num lugar mais alto da casa. E assim brilha a vossa luz diante dos homens e glorifica o vosso Pai que está nos céus. Você é a luz. Esse mundo vive em trevas, jaz no maligno, precisa ser salgado de esperança, de vida eterna, de salvação através de Cristo. Mas as trevas precisam ser dispersas através da luz. Interessante que o Senhor Jesus é a luz. Mas nesse texto do Sermão do Monte, ele diz assim: vocês é a luz do mundo. Ou seja, eu preciso brilhar em meio às trevas, eu preciso testemunhar a respeito de Cristo, da bondade de Cristo, do que Cristo fez. Eu tenho de ter convicção que eu sou embaixador de Cristo. Quando eu entendo isso, eu entendo o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios: de sorte que sois embaixadores de Deus. Precisamos viver como embaixador de Deus, anunciarmos as verdades de Deus a todo o povo. Viva com ousadia e amor, crendo na esperança verdadeira e anunciando o Deus do impossível, o Deus presente, o Deus real. Sabe, você precisa testemunhar para os descrentes. Quando Cristo é o Senhor da sua vida, você testemunha. Quando você enche a sua mente da razão, da esperança, da vossa fé, através da palavra e de livros bons, você é um apologeta para defender aquilo que você crê. E essa defesa é feita em amor e em respeito. Mas você tem testemunhado a Cristo? O que tem te impedido de falar do amor de Cristo? O que tem impedido você de falar da esperança de Cristo? O que tem te impedido de ser luz? Que você entenda que você foi chamado para isso. E que você possa viver assim. Em nome de Jesus. Amém. Baixa a sua fronte. Vamos orar.
Senhor, tem misericórdia de nós como igreja do Senhor, que quantas vezes perdemos oportunidades de falar do teu amor, da tua bondade, do teu poder, do seu senhorio. Tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, ó Deus, a vivermos e vivermos para a glória e louvor do teu nome. Vem ser com cada pessoa que está aqui, o Senhor possa despertar cada um a ser luz, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor venha visitar aqueles que ainda não são crentes, que estão sem esperança, que não têm sentido da vida. Que o Senhor Espírito Santo possa falar poderosamente e agir poderosamente na mente e no coração, para que eles possam entender que o Senhor é uma esperança, o Senhor Todo-Poderoso que se deu e morreu na cruz, para que através do Senhor Jesus pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor e como povo teu, a vivermos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.